Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Pontas Soltas. Um lugar onde a conversa flui, as ideias se cruzam e os bastidores das nossas rotinas ganham voz. Aqui falamos de beleza, bem-estar e gestão e tudo que nos move. Sem filtros e sem medos. Hoje, a conversa vai soltar-se para o lado estratégico do nosso setor. Aquele que muitas vezes evitamos, mas é que é essencial para fazer o nosso negócio crescer. Tenho comigo alguém com uma experiência sólida no mundo da gestão e da performance comercial. Trabalha há quase 9 anos na L'Oréal, passou pelo mundo do e-commerce, da consultoria, é ainda especialista em experiência de cliente. No presente, é a cara do L'Oréal Business Academy e, para além disso, foi meu convidado para palestrar no evento Next Level. Determinado, resiliente e com um foco comercial afiado, é com muito gosto que recebo João Antunes. Olá, João. Bem-vindo ao Pontas Soltas. Olá, Cláudia. Olha, muito obrigado pelo convite. É um gosto. Mais uma oportunidade de estar aqui contigo. Confesso que me deixas nervosa. Porquê? Porque hoje vamos falar do assunto mais sexy, não é? É aquela parte mais sexy de quem tem um salão de É cabeleireiro. menos sexy. Ou menos sexy. Menos sexy. Quem é o João Antunes? Então, o João Antunes é um pai de família, primeiro que tudo, não é? Sou casado, tenho 2 filhas. Estou há 9 anos e um bocadinho mais na L'Oréal, sempre ligado à parte da divisão de produtos profissionais, portanto, sempre ligado a esta parte do cabeleireiro. Nestes anos de experiência tive a oportunidade de passar em várias áreas de negócio dentro da divisão de produtos profissionais, desde aquilo que é o mundo do cabeleireiro puro e duro, mas também com a oportunidade de desenvolver outros canais, nomeadamente o e-commerce, a questão de Salon Emotion, que é muito importante, aquele percurso da consumidora dentro do salão de cabeleireiro, o que é que a motiva, quais são os passos importantes, que áreas é que nós devemos respeitar dentro do salão e ter ao cuidado de uma consumidora que cada vez mais é exigente. Portanto, o Salon Emotion é algo que, como o seu símbolo indica, esta parte do infinito que se prolonga para além da experiência do cliente e que temos que ir reajustando ao longo do tempo. Posto isto e toda esta área linkada aos cabeleireiros, o ano passado fui desafiado a desenvolver em Portugal um projeto muito giro, que é o L'Oréal Business Academy, que apesar de estar linkado à L'Oréal, é um projeto que é global para os salões de cabeleireiro, que é adaptável, independentemente do salão, trabalhar a marca A ou B. Espero que trabalhem sempre as nossas marcas do coração. Ou seja, não é necessário ser cliente da L'Oréal para tirar essa formação? Ou seja, responder politicamente correto, deve ser, para frequentar o curso todo, trabalhar com as nossas marcas, portanto, ser cliente da L'Oréal. Não invalida que imagina que não trabalhas com as marcas da L'Oréal, mas manifestas interesse. E há aqui primeiro uma passagem por parte da equipa comercial a mostrar as nossas marcas e a linkar com o projeto. Ainda não sendo cliente da L'Oréal, poderás te inscrever porque estás num processo de abertura de cliente dentro da L'Oréal. Ou seja, a resposta não é totalmente negativa, mas também não é totalmente positiva. Queremos chegar ao máximo de clientes, especialmente aos clientes da L'Oréal, mas também conquistar clientes através do L'Oréal Business Academy, porque independentemente e reforçando, eu trabalhando com a marca A ou B, eu consigo direcionar para as marcas que trabalham no meu negócio. João, então começando aqui com as perguntas e acaba por ser, então vamos falar da coisinha menos sexy, da parte menos sexy. O que é gestão na prática para um salão de cabeleireiro? Então, a gestão na prática de um cabeleireiro, nós estamos numa área de negócio que 80% das pessoas que abrem um salão de cabeleireiro são artistas. E baseiam-se muito por isso e eu acho que está tudo certo. Mas nesta área de negócio, num mercado tão global e tão exigente, não me chega só ser artista. Eu tenho que saber as premissas-chave do que é gerir um negócio. Despir a pele de artista e linkar-me a uma pele de empresário. Eu tenho que ter estes tonos também, ser artista, mas também ser empresário porque estou a criar um negócio. E isto implica que apesar de eu ter toda esta componente da minha arte, eu tenho que ter a capacidade, igualmente, de olhar para aquilo que são os indicadores-chave do negócio. Porque senão corro o risco do quê? Parece que tenho muito trabalho, que estou numa azáfama constante, mas no final eu vou fazer contas à minha vida e a rentabilidade que aquilo me dá é muito pouco sexy. Okay? Exatamente. Portanto, cada vez mais eu sou artista,
mas tenho que despir esta capa. Atualmente é muito exigente para um cabeleireiro tocar todas as premissas da gestão do negócio, porque tem que estar linkado ao digital, porque senão não consegue estar em conexão com os seus clientes e chegar a novas consumidoras. Tem um papel muito exigente que é motivação e gestão de equipas. Quer dizer, eu apesar de ser artista não quer dizer que tenha estas skills apuradas e que tenha esta capacidade e que tenho que trabalhar também porque as equipas são o motor de crescimento do meu negócio. Tenho que potenciar a experiência do cliente e, fundamental, olhar para as finanças do meu negócio. E imagino que mais à frente iremos falar desta parte das finanças e da gestão. Porque eu, quando abri o salão com 19 anos, eu não achei que isso era necessário. E como eu não achei, eu tenho a certeza que muitos cabeleireiros, quando acabam por decidir abrir o seu salão de cabeleireiro, e aqui em Portugal usa-se muito isso do abrir salão, as pessoas acham que, ok, eu já tenho uma carteira de clientes, eu sei fazer estes serviços, então estou pronto para abrir um salão. É até o momento que abrem e conseguem perceber que não é só abrir um salão e cortar o cabelo. Por onde é que o cabeleireiro deve começar no que toca a essa parte da gestão? Quando, né, neste caso, eu com 19 abri um salão, por onde é que eu deveria começar? Primeiro que tudo, ter um plano de custos. Okay? Nós quer queiramos, quer não, a partir do momento que abrimos a porta de salão do cabeleireiro, começamos a ter custos. E se eu não estiver bem planificados, bem identificados, tenho logo um problema na minha equação. Respondendo à tua questão, primeiro que tudo, se eu estou a construir, os gastos de um salão devem incidir em 3 grandes rúbricas. A massa salarial, ok? Os custos fixos, que é tudo aquilo que tens identificado como a renda que vais pagar a um senhorio, a renda que vais ter que pagar de um crédito, o que seja, a água, a luz. Portanto, há um conjunto de pontos que nós identificamos em LBA e que ajuda-vos, os cabeleireiros, a perceberem quais é que são, dentro dos gastos fixos, a identificar as principais rúbricas e depois os gastos variáveis. E tu perguntas-me, ok, João, e como é que se faz o split por percentagens por cada uma destas rúbricas? Traduzindo isto por miúdos, para ser mais fácil para quem nos vai ouvir. Exato. 50% deve ser a nossa massa salarial, não deve ultrapassar dentro daquilo que são os meus custos. 50% deve ser, imagina que faturas 20 mil euros. 10 mil euros é o teto máximo que tens para massa salarial. E dentro desta massa salarial está o teu ordenado e está o ordenado das pessoas da tua equipa. Ok? Que fazes parte também da equipa, portanto tens de estar aprevisionada dentro da rúbrica massa salarial. Gastos fixos, no máximo 22%. 22% deve estar identificado a água, a luz, a renda, portanto estas rúbricas todas. Gastos variáveis, no máximo 18%. E a soma dos 50%, com os 22%, com os 18%, falamos de uma rúbrica total de 90%. Ok? Portanto, os custos da operação não devem ultrapassar os 90%. Os 10% é a rentabilidade, é a riqueza da tua empresa, que de hoje para amanhã te permite investir em digitalização da tua empresa. Tens um problema com o equipamento dentro do salão e tens liquidez para recorrer, queres fazer investimentos no futuro e é aqui que a tua empresa vai ganhando capital ativo social. Portanto, este dinheiro é o lucro, é a liquidez que a empresa tem e não deve ser mexido, deve ser gerido a curto e médio prazo, consoante aquilo que eu quero desenhar e construir. Portanto, objetivamente, primeiro que tudo, quero abrir um salão de negócio, por mais que eu seja artista. Num passado recente era fácil abrir uma empresa e vamos ver se isto dá, e ao fim de 6 meses não dá, fecha. Hoje em dia já não é bem assim, porque as rendas são altas, os custos são elevados. Eu quero montar uma coisa com alguma estrutura, tenho que fazer uma boa planificação para não correr o risco daqui a 6 meses fechar um negócio. Portanto, o paraquedista cabeleireiro, hoje ao dia de hoje, tem muito menos margem do que tinha há uns anos atrás, porque a estrutura e os custos são totalmente diferentes. Quais são os erros mais comuns que os cabeleireiros cometem quando abrem o seu próprio salão? O principal erro é não conseguir... Imagina, eu abro um salão e, por norma, se eu perguntar a 90%, 80% não tenho dado, estou a imaginar na minha cabeça. Como é que eles calculam os custos do serviço? Eles baseiam-se na concorrência que há ali à volta deles. E não está errado, porque o copiar faz parte do processo de aprendizagem. Nós devemos copiar o que se faz no outro lado do mundo, se for transportável para aquilo que é o meu negócio e o meu posicionamento, ok?
E o que acontece é que muitas das vezes nós não identificamos os custos que temos para calcular o preço do nosso serviço e estamos a praticar margens que não se ajustam àquilo que é o custo da nossa operação. Respondendo à tua pergunta, imagina, numa coloração, se eu preciso da matéria-prima, certo? Que é a cor e o oxidante, que tem um custo A. Para além deste custo de matéria-prima, de produto, eu ainda tenho o custo da aplicação, que é o custo que alguém lá vai estar, que pode ser tu, posso ser eu, a fazer a aplicação da coloração no cabelo da consumidora. E isto tem um custo que tem que ser calculado, porque sendo eu ou sendo um colaborador da minha equipa, eu tenho que lhe estar a pagar. Exato. A água, a luz, o seu salário. Portanto, o custo de uma coloração que eu vou colocar na minha tabela de preços deve ter custo do produto, custo por minuto de aplicação, e nós em LBA temos ferramentas extraordinárias para vos ajudar, os cabeleireiros, a posicionarem o preço do serviço. No final de ter identificado estas duas rúbricas, tenho que colocar o IVA, ok? Mentira, antes do IVA devo colocar a minha margem e depois sim colocar aquilo que é o IVA, porque é o imposto que nunca é meu, que a consumidora vai ter que pagar, que eu vou receber e depois vou ter que entregar ao Estado. Está bem? Portanto, a minha margem deve estar colocada a partir do momento que eu identifico o preço da matéria-prima, mais o custo por minuto, coloco a minha margem para libertar uma rentabilidade justa, também consoante aquilo que é o meu posicionamento. Eu tenho que perceber onde é que eu estou, qual é que é o meu público-alvo, onde é que eu estou, porque a zona geográfica, imaginemos, Rua de Santa Catarina no Porto, Avenida da Liberdade, o custo é alto. O consumidor também é uma consumidora tipicamente tipologia alta. Portanto, achas que os salões de cabeleireiro devem se guiar pela localização? Super importante. E tem que posicionar o seu serviço à tipologia de consumidor e à zona geográfica onde estão implementados, para não desvalorizarem o seu serviço, não é? Ok. Mas agora estavas a falar foi uma das minhas maiores dificuldades. E quando eu decidia colocar um valor sobre um serviço, e eu não, como deves calcular, eu nunca fiz essas contas. Tenho que ser Não sincero. é crítico. Faz parte da aprendizagem. Exatamente. Já tenho um salão há 15 anos e foi tudo uma aprendizagem. Com 19 anos eu guiei-me mais ou menos pelo que os salões estavam a levar na minha zona. E até hoje já não o faço assim, já o faço de forma diferente, mas existe sempre dos medos, é dos maiores medos que os cabeleireiros têm, é sobre colocar o valor no serviço, porque ok, tu tens que colocar mais valor porque és a Cláudia, ou tens que colocar menos valor porque tu és o Antunes. Isto faz algum sentido para ti? É verdade isto? É verdade. A questão é que cada vez mais existe uma desvalorização pelo aquilo que é o serviço, porque erramos muito desde o processo de construção naquilo que é o nosso posicionamento e identificação do nosso público-alvo. Vou-te dar um exemplo que até creio que dei no teu evento, que é, imagina no grande evento Next Level, uma imagem super bem criada, adorei. Imagina que abres um salão de cabeleireiro na Avenida da Liberdade e que, que deverias ter um posicionamento premium, mas que te enganaste na zona geográfica e deverias ter o teu salão num bairro gótico, porque é o teu estilo, é a tua forma e o teu modus operandi. Se estás na Avenida da Liberdade e que tens um determinado segmento identificado e tens um posicionamento dentro do teu negócio que é um salão mais gótico, ok? E se estás na Liberdade e queres propor a uma senhora de 80 anos um tradicional, um penteado punk, provavelmente não vai resultar, ok? Portanto, é muito importante ajustar a minha zona geográfica, aquilo que é o meu posicionamento e a tipologia de consumidores que coabita naquela zona geográfica, para que as coisas tenham maior probabilidade de resultar. O resto depois existem muitas variantes e que nós vamos ter que ir ajustando a nossa estratégia consoante aquilo que são os desafios que vamos ter pela frente. Tu achas que os salões devem ser organizados por áreas ou departamentos? Super. Ou seja, imagina, se eu tenho uma recepcionista, a recepcionista tem que ter um protocolo. Ela é responsável da sua zona de trabalho. Dando aqui, por exemplo, o meu exemplo. Eu quando a minha segunda funcionária, eu achei que era essencial ser uma recepcionista. Normalmente não é o que os salões fazem. Aliás, há uma baixa percentagem de cabeleireiros que têm uma recepcionista, não é? E na altura foi logo a minha segunda opção, ou seja, depois de ter uma segunda funcionária, a minha segunda funcionária seria ser uma recepcionista. Achas que é
Acho que eu na altura fiz bem. Acho que é importante um salão cabeleireiro ter uma recepcionista. Eu estou a dizer isto porque, Antunes, porque quando estou nas minhas masterclasses, e eu falo muito sobre isso, porque acabamos por tirar um peso de cima, porque é muito trabalho, estás constantemente ao telefone a responder a mensagens e estar sempre online para marcações e ao mesmo tempo, se estás sempre ao telefone, estás a dar um péssimo serviço à cliente, ou seja, não te consegues posicionar como um serviço premium. E na altura, quando eu optei por colocar uma recepcionista, foi um bocadinho por posicionamento, para eu mostrar que agora não sou eu que faço as marcações e para eu estar a 100% com a minha cliente que está sentada na cadeira. Achas que é importante, porque acaba por ser um investimento, porque nós colocamos uma funcionária, a funcionária vem-nos ajudar a faturar, não é? Vem aumentar a faturação do salão, não é? Porque aumentarmos mais uma pessoa. Neste caso, a recepcionista já não é assim. A recepcionista acaba por ser quase um investimento para o salão. Concordas? Concordo e vou-te dar vários pontos. Primeiro vou pegar na tua última deixa, só para esclarecer, que é quem é que paga dentro do salão à recepcionista, para além da entidade patronal. O custo da recepcionista é um custo que deve ser distribuído por todos os funcionários do salão. Imagina, se o João fatura 4.000 euros e a Joana, que está ao meu lado, fatura 4.000 euros, parte daquilo que eu faturo deve ser considerado na PNL de custos, ou seja, na minha estrutura de custos da operação, parte da faturação de cada um dos colaboradores deve ser para pagar à recepcionista, porque a recepcionista no final não fatura. Não fatura diretamente, mas bem trabalhada é o melhor ativo que tu podes ter dentro do teu negócio. Concordo. Duas principais razões que tu enumeraste muito bem. Primeira, liberta de tempo. Tu, enquanto pessoa que aportas muito valor ao teu negócio e és provavelmente a pessoa que mais fatura no teu negócio, tirar-te esta carga de cima da gestão da agenda é inacreditavelmente rentável. Porque se calhar o tempo que tu dedicas por mês a gerir agendas, a tua e da restante equipa, é tempo que tu estás a perder e não estás a faturar com mais uma cliente, mais duas clientes e provavelmente tens um ticket médio bastante alto e super rentável. Depois, a recepcionista bem trabalhada, é das maiores fontes de rendimento que nós temos no salão, por várias razões. Primeiro, deve ter um protocolo de atendimento bem trabalhado e bem definido. Depois, é a pessoa responsável para, a partir do momento do primeiro contacto telefónico, conseguir estar a trabalhar sobre aquilo que é o teu ticket médio. Imagina que eu ligo para o teu salão e quero fazer uma coloração de crescimento. A capacidade de uma recepcionista bem trabalhada é a partir do momento que eu ligo a tentar marcar uma coloração de crescimento, perceber porque é que eu quero fazer uma coloração, ter 3 perguntas-chave. Ok, coloração de crescimento, quais é que são as minhas principais necessidades do cabelo, se há necessidade de ajustar algum outro tipo de serviço. Porquê? Porque uma coloração de crescimento que eu levo 60 minutos a fazer, se eu juntar mais uma matização e um tratamento que possam ser mais 20 minutos, ou seja, dos 60 minutos passam a ser 80 minutos que aquela pessoa vai estar dentro do vosso salão, garanto-vos que vocês vão aumentar a vossa receita por minutos trabalhados. Isto porquê? Traduzindo isto para números. Provavelmente uma rentabilidade de uma coloração, que varia muito de zona geográfica para zona geográfica, vocês têm uma rentabilidade, dependendo do preço que cobrem, mas cobrarem 35 euros, tem uma rentabilidade na casa dos 19%, representa para aí 5, 6 euros, é bastante baixo. Mas se uma recepcionista trabalhar a partir deste momento e adicionar serviços como um tratamento e uma matização logo a partir do momento do contacto, ela consegue logo criar uma necessidade à consumidora que está a ligar, gerir e balizar a agenda do salão, automaticamente aquela consumidora que vinha de 60 minutos provavelmente virá 80 minutos. O que é que isto quer dizer? Vocês têm uma organização de agenda totalmente diferente e que no dia da visita ao salão existe sempre o facto e a necessidade de fazer o diagnóstico, mas como já há um trabalho pré-feito e uma boa balização, calendarização da vossa agenda, já não existe taxa de sofrimento, nem para a consumidora, nem para as vossas equipas, porque é muito difícil um salão de alta rotação e que eu faça um diagnóstico e que não tenho espaço para aumentar minutos com a consumidora, de estar a propor serviços adicionais, porque depois a equipa não consegue dar resposta, os outros trabalhos a seguir vão se atrasar. Portanto, respondendo à questão de chave, ter uma recepcionista no salão é um alto ativo de rendimento, desde que seja bem trabalhado. Desde que tenha um protocolo de marcação, um protocolo para receber a consumidora dentro do salão, porque é o primeiro contacto, é a pessoa, e um consumidor quando entra no salão está sempre muito ansioso, vocês mexem com a beleza, o consumidor não se sente bem, quer-se vir a sentir muito melhor quando sair dali,
E o primeiro contacto, o sorriso, são 30 segundos para libertar a consumidora para que ela tenha o princípio de uma boa experiência. Portanto, não fugindo da questão, uma recepcionista é chave. Exatamente. Eu costumo dizer lá no salão que é a primeira impressão que a cliente tem do nosso salão, da experiência que vai ter. Se ela não tiver uma boa experiência com a marcação, ou se não tiver uma boa experiência logo ali no ato da chegada do salão, já é meio caminho andado para a experiência da cliente não ser positiva. Reforçava aí só 2 pontos, se me permites. Antes de tudo isso, há a experiência do digital, e a consumidora ao dia de hoje, imagina, eu estou em Vila do Conde e procuro no Maps para um salão de cabeleireiro, é preciso ter muito cuidado o que é que aparece, está atualizado, fotografias, ok? A nível de Google, Business Profile, qual é a informação que consta? O que eu digo muito às pessoas que vou tendo a oportunidade de contactar com a L'Oréal Business Academy é colocarem-se nos sapatos, não é uma expressão bonita, mas é funcional porque impacta, é colocarem-se nos sapatos da consumidora por um dia, ok, hoje vou à procura de um salão em Vila do Conde. Que zonas é que aparecem? Onde é que eu estou? Como é que eu apareço? O horário está certo? A nível de reviews, que são as avaliações, eu respondi a todas as clientes. Achas importante isso, André? João, desculpa. Faz mal. Mandatório. Sabes? Quando nós incentivamos uma consumidora a fazer uma avaliação, é de muito mau tom nós não irmos lá agradecer. Não, por acaso, não foi algo que nunca incentivei, nem pela positiva, nem pela negativa, não é? Como é lógico. Mas, por acaso, nunca respondi. Achas que é importante? É mandatório. E agora imagina que muitas vezes somos nós a incentivar a cliente a deixar porque nos ajuda a ter visibilidade e posicionamento no Google. Outras vezes, emocionalmente é totalmente diferente, que é a consumidora proativamente gostou tanto e que vai lá deixar um comentário. Ok. A meu ver, ainda é pior nós não agradecermos. Exato. Para além disso, quando é no Google, o Google envia-nos logo um e-mail a dizer: Olá, João. Só para te dizer que a Joaninha deixou um comentário, uma avaliação do teu Google My Business, que agora se chama-se Business Profile. Não te esqueças de lá ir agradecer. Portanto, temos a papinha toda feita. E achas que isso então é fundamental? É mandatório. Diz-me uma coisa, João. Como calcular o preço justo dos serviços? Estávamos agora a falar sobre... Falei-te disso e reforço agora, que é o preço justo do serviço. Essencialmente temos que identificar o custo do produto que nós temos, e dei-te o exemplo da coloração, como podíamos estar a dar o exemplo de uma matização. Não, podemos falar então da coloração. De uma decoloração, como exemplo. Ok. Portanto, temos o custo da coloração com a matéria-prima. À parte disto, temos que adicionar o custo do serviço que deve incidir o quê? Todos os custos que eu tenho na minha operação, ok? Portanto, porquê? Porque é através dos custos que eu tenho na minha operação, o que é que isto quer dizer? Se eu identifico que tenho 20.000 euros de despesa entre massa salarial, entre gastos fixos e gastos variáveis, e que tenho 4 colaboradores... Eu estou a reforçar esta pergunta porquê? Porque uma das conversas que eu tenho com clientes é que os preços variam muito de salão para salão. São muito diferentes os preços, e não é uma diferença de 10 nem de 20 euros, às vezes é uma diferença quase do dobro. E nas masterclasses, quando nós estamos a falar, é um dos maiores medos, como ainda agora referi, porque elas nunca sabem como fazer um valor, nunca sabem qual é o valor que elas devem colocar. Ok, elas têm noção da localização, da zona geográfica onde está, mas depois há tudo um resto. E há muita... Por aí que eu queria que tu entrasses um bocadinho mais. E entro. Estava-te a dizer que a parte do custo da matéria-prima tem que estar sempre identificada. Depois é o custo de serviço que incide sobre o custo da operação. Claro que os preços variam. Se calhar o custo que tu tens na tua estrutura de negócio, que tens 15 pessoas ativas, que tens um valor de renda X, que tens gastos fixos não sei de quanto, que tens gastos variáveis, porque ofereces café, porque ofereces uma água, e isso é tudo custos da operação, onde te posicionas. Isso tem que ser de forma, não é fragmentada a palavra, mas esse custo tem que ser incutido a cada um dos serviços que nós vamos, e isso vai impactar o custo por minuto. Portanto, respondendo à questão, eu vou responder àquilo que pretendes ouvir, que é custo do serviço mais o custo calculado por minuto de aplicação, mais a margem que eu quero colocar, e aqui sim a margem vai definir o meu posicionamento. Se eu sou especialista em balayage, se eu sou o melhor da minha zona, eu tenho que me fazer valer isso. Porque o resultado é totalmente diferenciado, a experiência é memorável, o resultado prolonga-se no tempo, e na minha zona eu sou a melhor pessoa a fazer isto. Portanto, eu tenho que calcular a minha margem também, consoante todas estas premissas
para além daquilo que é o custo por minuto e o custo do produto. Daí temos várias variações dentro da mesma zona geográfica de preço. E isso é o mercado a funcionar. É normal. É normal isso acontecer. Pois, é isso. E é super normal. Tem muito a ver com aquilo que é o posicionamento do meu negócio, olhando sempre estas vertentes do custo da operação, mas também aquilo que é o meu posicionamento e aquilo que eu entrego de valor à consumidora. Porque se eu sou especialista, se me formei, se fiz formação, eu tenho mais capacidades de propor um bom serviço, por exemplo, de balayage, ok? Do que se calhar tem a pessoa que está aqui ao meu lado que não tem tanta formação nem aptidão para fazer este custo de serviço e posicionar-se como eu me quero posicionar. Como é que os salões de cabeleireiro devem controlar os custos e saber se o salão está a dar lucro? Primeiro que tudo, uma coisa que me preocupa bastante antes de chegar aí, que é, eu em qualquer formação que faça, eu tenho que perguntar à minha audiência qual é que é o ticket médio, e o ticket médio, a equação é muito simples, é basicamente pegar naquilo que o meu salão faturou em maio, dividir pelo número de clientes que eu atendi, de cabelos, e eu tenho o meu ticket Número de médio. clientes ou número de vezes que os clientes vão ao salão? Número de pessoas que emitiste um talão de caixa. Ok. Isso é tipicamente uma visita. Imagina, Ok, uma visita. faturaste, fechaste o mês, na tua caixa, no teu sistema, tens uma faturação de 30 mil euros. Ok? Atendeste 600 pessoas. Atendeste o salão, teve 600 talões emitidos. O que eu faturei a dividir pelos talões emitidos dá-me o meu ticket médio. Ok. O que é importante aqui? Eu saber que o ticket médio... E no Next Level percebemos que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Talão médio. Portanto, uma das principais premissas que um cliente deve, que um salão de cabeleireiro deve saber, é saber na ponta da língua quanto é que faturou o mês passado, líquido sem IVA, o IVA é do Estado, ok? Não façam como eu quando tinha 20 anos, que tinha um bar e fechava o bar às 2 da manhã, com 600 ou 700 euritos no bolso, ia para a noite e era o rei dos copos, não é? Portanto, Eu acho que, todos... como o João, tivemos... Eu também fui igual. E fomos todos iguais. Agora, o que eu não consigo perceber é, passado anos, e a pessoa tendo um negócio 20 anos, e como continuemos a cometer os mesmos erros. Portanto, primeira coisa, se eu faturei 20 e se tenho que tirar o IVA, eu tiro o IVA, ok? Depois pego no meu faturado sem IVA e divido pelo meu número de visitas que eu tive, são os bilhetes que eu emiti de pagamentos da caixa, e tenho o meu ticket médio sem IVA, ok? Portanto, essa é a primeira coisa que nós devemos ter bem cientes dentro daquilo que é o meu negócio. E depois perceber a estrutura, todos os meses, ver como é que está a minha estrutura a nível de custos. Porque a massa salarial pode não ter oscilações, mas os meus custos fixos podem alterar, por alguma razão. A Euribor subiu, a renda, o crédito da loja subiu, e isso vai ter um impacto também. Aconteceu-nos muito recentemente no crédito à habitação e que se reflete também na quem tem créditos com lojas, está bem? Portanto, olhar sempre para estes indicadores e ir vendo aquilo que é os custos que eu tenho dentro do meu negócio, que previamente vi antes de abrir e que tenho que ir monitorizando mês após mês. Exato. Tu falaste há pouco e falaste muito bem qual é a importância de separar o dinheiro pessoal do dinheiro de salão e tirando o IVA, não é? Porque não é nosso. É. E muitos cabeleireiros não têm essa noção de que a importância que é o dinheiro da empresa e o dinheiro pessoal. É crónico, sabes? E eu estava-te a contar a minha história e isso aconteceu comigo, portanto não posso crucificar, até ser um processo de aprendizagem, porque depois no dia a seguir tinha contas para pagar e é difícil. Portanto, nós devemos ter pelo menos 3 contas dentro de um salão de cabeleireiro. Uma, e podemos depois falar mais disto a fundo em LBA, que deve aprovisionar, porque todos, dentro daquilo que é a faturação que um colaborador deve fazer por mês, eu devo ter aprovisionado todos os meses aquilo que me vai custar de subsídio de férias, de subsídio de Natal, de seguro de acidentes, que é obrigatório, de subsídio de alimentação, que não é obrigatório, mas 99% das empresas privadas em Portugal pagam subsídio de alimentação. Eu, se quer ser competitivo e recrutar talento e fidelizar pessoas, também devo pagar. Até porque hoje em dia grande parte das empresas, inclusive, até pagam um seguro de saúde. E esse custo que eu tenho com o colaborador deve estar sempre aprovisionado. E quando eu tiro todos os meses esta parte de milheiro para subsídio de férias, subsídio de Natal, eu devo ter uma conta onde vou engordando, e até posso ter isto ou num certificado de aforro, a render juro, que seja mais vantajoso consoante o que existe no mercado, para que aquele dinheiro esteja guardado para fazer face a estas despesas de junho, novembro, por exemplo, com subsídios de férias e Natal, automaticamente está a render juro,
e está ali para depois eu, quando chegar à altura, não ter um problema de liquidez. Uma das coisas que eu acho muito interessante e que não tem que chocar ninguém, e se me permites, que é todos os meses nós devíamos fazer um aprovisionamento de despedimento. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer que eu vá despedir os meus colaboradores hoje para amanhã, mas imagina que dentro do teu salão tens uma pessoa que está contigo há 20 anos e que ao dia de hoje e que anda ali é um problema dentro da tua estrutura, dentro da tua equipa, Conheço muitos casos assim, porque é um dos problemas também. que tens muitos conflitos com essa pessoa, ela não se vai embora porque está lá há 20 anos e não quer abdicar daquilo que pode receber, e tu não tens, e este é o ponto que eu quero chegar, capacidade para despedir porque não tens dinheiro e há uma fortuna e custa-te Nas imenso. minhas masterclasses falam muito disso, que querem ter uma equipa jovem para acompanhar as novas, né, as tendências, os Instagrams da vida e assim, e porque já têm uma equipa com uma certa idade que não podem mandar embora porque não têm como pagar e então também não conseguem contratar outras pessoas porque têm aquelas ali já a criar. E é isso que nós fazemos, ou seja, estão ali a criar problemas, as equipas depois não se desenvolvem, não conseguimos ter um espírito coeso de equipa e quando isto tudo não funciona, para quem é que sofre no final? Vocês, donos de salão e os clientes, porque isto passa para os clientes este mal-estar, esta má experiência. Por isso é que nós defendemos, dentro da L'Oréal Business Academy, que devemos, dentro daquilo que é o custo que o colaborador tem todos os meses para o meu negócio, ter uma rúbrica, uma parcela que aprevisiona o custo por despedimento. Eu não quero estar a mentir, mas além em Portugal acho que é 12 dias por cada ano. Não estou 100% certo, vi isso a semana passada, mas não decorei. Mas é um valor, imagina, de cerca de 60 euros por mês que eu tenho que aprovisionar, para de hoje para amanhã, se eu quiser despedir aquele colaborador, eu tenho dinheiro de lado para fazê-lo e ele irá à sua vida, que com certeza vai ser mais feliz e eu também vou ser mais feliz. O que acontece ao dia de hoje é que as pessoas não tendo este valor calculado, guardado, é muito mais difícil dentro da equação de um cabeleireiro ter depois capacidade para resolver um problema dentro da equipa. Por isso é que muitos profissionais agora, quando estão a contratar pessoas para a equipa, não querem contratos, querem colocar a equipa a recibos verdes. E quando estou com colegas falámos muito sobre isso, é que depois já é um pau de dois bicos, né? Porque acabas por ter uma equipa a recibos verdes que não tem qualquer tipo de contrato contigo, né? Mas depois também tens outra parte que se tiveres uma pessoa a contrato e se naquele momento aquela funcionária já não está a ser útil para o salão, também não tens dinheiro para a mandar embora porque é um valor muito alto. É verdade. Então aqui, tu como gestor, o que é que tu aconselhavas hoje para contratar alguém? O que é melhor para a empresa, neste caso, ok? Ter alguém nos quadros ou nos quadros da empresa ou estar a recibos verdes? Ou outro termo. Vou falar se calhar um bocadinho de forma egoísta que não tenho uma empresa, mas é a minha sensação, provavelmente se tivesse um negócio se calhar me daria. Claro que um recibo verde ou uma pessoa que me esteja a pagar à cadeira para estar no meu salão, a nível da operação, aquelas gordurinhas que nós temos a mais, estamos um bocadinho mais salvaguardados. A questão que se prende é, qual é que será o compromisso que essa pessoa vai ter com a minha empresa? Será que vou conseguir recrutar os bons profissionais nessas condições? Tenho sérias dúvidas. E depois entramos aqui naquele limbo, ok? Que não tenho pessoas, as pessoas não querem trabalhar, mas muitas vezes também não dou as condições certas e os contratos certos para recrutar estas pessoas. Portanto, não há uma resposta certa, cada caso é um caso. Eu acho e defendo contrato de trabalho cada vez mais com boas regalias e com metas de faturação que têm que ser atingíveis para o colaborador libertar liquidez para o meu negócio. Exatamente, porque acaba por ser um bocadinho isso. Por exemplo, eu falo da minha experiência e também da experiência que outros profissionais vêm partilhando comigo, é que tu tens hoje em dia, e principalmente cá em Portugal, eu acho que isto acontece muito em Portugal, até podes-me corrigir se não for, mas porque nós contratamos alguém, né? E somos logo obrigados a colocar nos quadros da empresa, não é? Porque não vai estar a pessoa lá ilegal. Nós contratamos uma pessoa e depois, como é que eu vou falar disto sem teres alguém nos quadros? Essa pessoa depois quer e precisa de ganhar mais, não é? A funcionária, ou seja, precisa de ser motivada.
E o que acontece muito cá em Portugal é que chega um ponto em que o patrão já não consegue pagar mais do que aquilo, porque não tem faturação para o fazer, e então o funcionário sai e acaba por abrir um salão. E o que acontece cá em Portugal é que existem vários salões de cabeleireiros, só com uma, no máximo duas pessoas a trabalhar. E eu às vezes penso assim, por exemplo, isto nos Estados Unidos, que é onde é a minha inspiração lá, vê-se um salão de longe a longe com 20 pessoas lá a trabalhar. E essas pessoas acabam por ser independentes. No teu ponto de vista, o que é concordas com isso de se abrir muitos salões e estar uma pessoa, porque acaba por, porque eu quero ter liberdade horária, quero ter liberdade geográfica, quero ter liberdade financeira, então o que é que sai? Saem da equipa e vão abrir um espaço. Ou seja, acabamos por, eu sinto, e falo um bocadinho também por mim, que eu acabo por querer ter uma equipa para trabalhar e existe a falta de pessoas para trabalhar, ou seja, não há pessoas para trabalhar. E aqui, e como eu digo, tenho certeza que outros profissionais também estão a passar pelo mesmo, porque não temos, porque aqui hoje em dia é muito fácil abrir um espaço, ok? Então, no teu ponto de vista, tanto na perspectiva de empresário, e também podes dar um bocadinho a perspectiva de funcionário, o que é que aqui seria justo para ambos, para que isso não aconteça? Ou seja, para eu conseguir ter uma equipa constantemente motivada, porque depois sabes que acaba-se por pagar muito ao Estado, não é? De ter ou seja, um funcionário não é algo barato para uma empresa. 23,75 custa a funcionário ao Estado. Bom, acho que há aqui vários pontos de análise. Primeiro, há aqui, eu recuando 10 anos atrás e lembro-me quando comecei a fazer a Zona Oeste, a Zona de Alcobaça, havia ali um salão que historicamente, eu não queria estar a identificar, Sim. mas que os principais, que foi histórico na formação de vários profissionais, que depois seguiram os seus caminhos e abriram os seus negócios, e quando eu visitei aquela zona, os melhores salões que eu tinha, Alcobaça, Caldas da Rainha, foram todas pessoas que passaram naquele salão. Não sei se me faz. É interessante, não é? Portanto, os meus melhores clientes há 10 anos atrás, naquela zona geográfica, tinham saído todos de um salão ali naquela zona e que criou talentos que depois decidiram seguir o seu caminho. E a realidade é que isto faz parte, felizmente estamos numa área de negócio que a arte principal são as mãos e o resto depois, se quisermos, tendo mais ou menos talento, vamos adquirindo funcionalidades, mas desde que tenhamos esta arte das mãos nós conseguimos fazer acontecer. E o que acontece ao dia de hoje há aqui vários pontos, que é, uma meta de faturação de um cabeleireiro dentro do meu negócio não tem que ser estanque. Eu posso lhe dizer, olha, vamos ter esta conversa no início do mês, tu estás neste nível de faturação, imaginemos, 4.000 euros sem IVA, mas se tu faturares 4.400, eu consigo te dar X euros de comissão. Se me faturares 4.800, eu consigo te dar X. E o que acontece é que nós não temos esta conversa com os profissionais. Nós acreditamos que ele não consegue ir mais além porque também não o propomos e não os desafiamos. Claro que nem toda a gente está disposta a trabalhar por comissões para ganhar mais dinheiro. Isso é um ponto importante, que é, temos que medir o pulso à nossa equipa, porque se há 10 anos atrás o que motivava as pessoas era mais dinheiro, ao dia de hoje, provavelmente o que pode motivar algumas pessoas da minha equipa é mais qualidade de vida, é mais tempo para a minha família. Portanto, nós temos que medir o pulso à minha equipa. Não fugindo do tema-chave, que é, claro que é normal, historicamente é normal, eu formar profissionais e por mais bons que eles sejam, eles saírem e quererem montar o seu negócio, e isso faz parte. Acho que os Estados Unidos, pela sua dimensão geográfica, é mais fácil eles se espalharem. Nos grandes centros urbanos, como Portugal é um país mais pequeno, também digamos que os centros não esticam e é normal que todos queiram estar dentro da proximidade onde estavam a trabalhar. Acho que é um dos grandes desafios deste setor e vai continuar a ser, que é, eu tenho um bom colaborador e formei aquele bom colaborador e dei-lhe condições e ele provavelmente 2 anos depois, por mais que eu tente incentivar com prémios e comissões, ele quer abrir o seu negócio. Não há uma chave mestra para reverter isto. Eu acho que há que tentar tirar o máximo de cada um deles dentro deste período, talvez médio de vida, e falo sem um conhecimento próprio, e depois tentar segurá-los, sabendo que em algum momento, por mais que eu tente segurar, não vai ser possível. E tenho que voltar
ao patamar zero, tenho um problema dentro da minha estrutura, tenho que ir ao mercado, depois não há pessoas para trabalhar. Portanto, respondendo politicamente correto, percebo, sou sensível, acho que temos muitos salões que têm pontos positivos, têm pontos menos positivos. Claro que custa, mas temos que nos fazer valer daquilo que nos diferencia e diferenciará a partir daquele momento para a frente. Porque há casos depois de pessoas que saem que correm muito bem e há pessoas que correm mal e querem voltar ao ponto de partida e já não é possível, não é? Portanto, não há... Sou sensível ao tema, temos que lidar com isso. Ou seja, então para ti não consegues também me responder o que é que para o salão também era melhor, se então nesse aspecto de recibos verdes ou João Antunes falando, sem ter um negócio de cabeleireiro, contrato de trabalho. contrato de trabalho. E dentro daquilo que é um contrato de trabalho, a previsionar todos os custos, dá-lhe uma meta para atingir. Eu sou uma pessoa muito focada em números, mas isto tem a ver com a minha forma de ser e adorava ter um salão de cabeleireiro. Falta-me a arte das mãos, porque o resto acho que tenho a certeza que teria boas condições para fazer acontecer. Provavelmente falta-me a arte das mãos e seria um problema também esta parte do artista, recrutar o artista. Mas na minha ótica de negócio que eu tenho no meu imaginário, seria com um contrato de trabalho, com objetivos mensais consoante os períodos do ano e os momentos que eu consiga animar durante o ano. Imagina lançamentos das marcas, períodos de maior consumo, eu criaria objetivos e consoante os objetivos que criaria, teríamos uma tabela de comissões, quanto mais ele faturasse, mais ele ganhava. Sabendo que na última linha, quanto mais ele faturasse e mais ele ganhasse, mais eu também ganhava para o meu negócio. E eu tenho isto tudo muito bem estruturado e falo com sentido de consciência e de acreditar naquilo que estou a dizer, porque tenho os números bem factuais no Excel, digamos assim. Como é que eu sei que quando é o momento de aumentar a equipa? Como é que eu tenho... quando é que eu sei? Porque aumentarmos a equipa... Quando é que eu consigo perceber que o salão está a precisar de contratar mais pessoas? Olha, tema muito interessante esse. Especialmente quando eu começo a analisar os dados da minha equipa, que é outro ponto que, se eu tenho que analisar os dados do meu salão para saber para onde é que estou e para onde é que vou, eu tenho que analisar os dados dos meus colaboradores. O que é que isto quer dizer? Se eu tenho a Joana, o Pedro, o Ricardo e a Cláudia na minha equipa, são 4 pessoas, eu tenho que saber cada um deles qual é que é o seu ticket médio e quantas pessoas estão a atender por ciclo de trabalho mensal. Ok? O que é que isto me vai dizer? Vai-me dizer qual é a taxa de esforço de cada um dos meus colaboradores. Portanto, para teres uma ideia, o valor médio de atendimentos por mês para um profissional não deve ultrapassar 100 atendimentos. Ou seja, eu, João Antunes, cabeleireiro, não devo atender por mês mais de 100 pessoas. Se eu estou a atender 125 pessoas e tenho um ticket médio de 25 euros e tenho-te a ti ao meu lado que estás a atender 70 pessoas e tens um ticket médio de 65 euros, eu, enquanto dono de salão, eu não te vou passar clientes meus para tu atenderes porque tu tens um ticket mais alto e tens um ticket mais alto e atendes menos pessoas. Okay? É precisamente o contrário. Eu quero que tu mantenhas atender menos pessoas porque proporcionas uma boa experiência, tens tempo para dedicar a cada um dos teus clientes e com isso consegues potenciar o teu ticket médio porque estás mais tempo que a consumidora. O problema provavelmente sou eu, se for o colaborador, que estou a atender 125 pessoas e estou a ter um ticket médio de 25 euros, que está abaixo da média do mercado. Provavelmente o que é que eu tenho que fazer neste caso? É deixar a Cláudia estar como está, porque está muito bem, é o meu braço direito e vai-me ajudar a desenvolver-me a mim enquanto cabeleireiro gestor do salão, porque estou a atender muita gente, e aí sim, se calhar faz sentido eu meter uma pessoa nova, tirar a esta pessoa que atende 125 clientes, cerca de 30 clientes, dar a esta pessoa nova, e aí sim eu tenho baseado bem a minha estrutura de custos, estou a ter um aumento na visitação, porque identifiquei que a minha equipa está a trabalhar, a Cláudia está a faturar acima da média do mercado, vou tirar aqui clientes ao João, vai passar a atender 90 pessoas, 95, e vai com certeza ter mais tempo para se dedicar às suas clientes. E o que a Cláudia vai fazer é ajudar o João a proporcionar uma boa experiência para que em equipa consigamos atingir um ticket médio mais desejável, e aí sim faz sentido eu pôr uma nova pessoa. Sem estas premissas, e respondendo à tua questão, devidamente calculadas e analisadas, é um erro estarmos a meter mais pessoas. Porque se não tivermos noção dos custos que temos, daquilo que nós faturamos, do número de atendimentos que temos, estar a meter uma pessoa pode ser a desgraça do salão. Isto é um bocadinho às vezes como as relações, não é? O casal tem um filho e aquilo vai mal a pior e dizem, vamos ter um segundo que isto vai resolver os nossos problemas. E então o navio tipicamente vai ao fundo, ok? E a gestão do salão é precisamente a mesma coisa. Portanto, se as coisas não forem bem aprevisionadas, bem calculadas e os indicadores dos meus colaboradores bem medidos, se eu meter mais uma pessoa, pode ser um tiro no porta-aviões.
Ok. Então, que sugestão é que dás a cabeleireiros que, neste caso, por exemplo, faz conta a mim, que eu quero colocar uma pessoa, quais são os conselhos que dás que deva fazer? Olhar para a equipa, perceber qual é o ticket médio de cada colaborador e os softwares ao dia de hoje a nível de E se digitalização. eu não fizer nada disso? Não sabes para onde é que vais. É um veleiro sem Então. rumo, não é? Andas ali ao sabor do vento e a coisa pode correr bem, mas provavelmente vai correr muito mal. Porque se não sabes as margens que tens, a liquidez, a rentabilidade que o teu negócio está a libertar. Porque sabes que é a realidade de muitos salões. Sei. É um tiro no escuro. E as pessoas o que é que normalmente acham? Que estão com muito trabalho, a agenda está cheia e é por aí que querem contratar mais uma pessoa. Isto é a realidade de um salão de cabeleireiro. O que acontece muitas vezes, eu vou só. Disseste muito bem, a agenda está cheia, o salão está a trabalhar arduamente e no final A querem. equipa está cansada, A equipa está cansada, querem pôr mais uma desmotivada. pessoa, mas a entidade patronal chega ao final e vê menos dinheiro. Provavelmente. Provavelmente, porque as contas não foram previamente bem feitas e calculadas. E às vezes a solução não passa por meter mais pessoas, passa por olhar para o negócio, estruturar o negócio. Se eu não tenho capacidade de crescer no negócio, perceber onde é que eu tenho gorduras dentro dos meus custos e no final também olhar para a minha distribuição de clientes, porque posso estar a ter ali clientes que estou a atender que se calhar não fazem sentido e que estão a prejudicar a minha equação. Às vezes eu tenho clientes na minha base de dados que dava mais lucro de não atendê-los do que estar a atendê-los. Sim, concordo. Sim, e acho que todos os salões têm esse tipo de clientes. E- O que para ti então, como é que é definir metas realistas para um salão? Metas realisticas para um salão. Realistas, sim. Realistas para um salão. Previamente, uma vez mais, custos e sobre aquilo que eu tenho de custos versus aquilo que eu faturo, ir calculando os meus objetivos com crescimentos de 10, 15%. Isto são metas realísticas. Eu não posso dizer vou crescer 15 ou 20% sem eu ter um histórico. Portanto, isso não é realista. Portanto, vou crescer 30%. Ok, mas vais crescer sobre quanto? Não faço a menor ideia. Então não vais crescer. Não sabes? Portanto, eu tenho que ter um histórico. Imagina, em maio faturei 20. A minha meta para junho, consoante aquilo que junho me pode oferecer, subsídio de férias, que as pessoas recebem subsídio de férias, há muitos feriados, há santos populares, começam as festas, portanto o índice de consumo provavelmente é maior. Eu tenho que ter uma estratégia e o meu objetivo tem que ser, se eu faturei 20 em maio e se eu tenho todas estas coisas boas que vão acontecer em junho, aqui sim, eu quero faturar mais 15 ou 20% sobre os 20 que faturei em maio. E isto sim é uma meta realista, estava a falar a palavra. É uma meta realista e sobre isto eu vou trabalhar gradualmente. Agora, eu para ter um crescimento eu tenho que ter um histórico e para calcular uma evolução eu tenho que saber quanto é que faturei e criar uma meta que seja alcançável, porque se não for alcançável as pessoas também acabam por desanimar. Que ferramentas, aplicações, softwares, métodos recomendas para ajudar a gestão no dia-a-dia de um cabeleireiro que neste momento faz zero gestão? Ou seja, não Posso tem... falar de uma marca sem ter nada, Não, podes sim. porque vou buscar isto aos clientes. Quando falamos em ferramentas de gestão e software, e elas existem para nos facilitar a vida ao máximo e cada vez são mais perfeitas, até com a inteligência artificial, norte a sul do país, o software que eu mais ouço falar é o da Zappi. Não tenho nenhuma parceria, como deves imaginar. Exato. É o que melhor falam. Falam que a nível de assistência ao cliente já ouvi, não levam muito tempo a responder. Mas a nível de custo, funcionalidades daquilo que é o software, É a até nossa por aquilo agenda. que eu experimentei, muito, muito interessante. Porque dá-te as métricas todas que são necessárias. Imagina, clientes novos este mês, ele vai-te buscar os clientes novos este mês com os clientes novos do mesmo período do ano passado. E tu consegues perceber a evolução. E a estratégia, se imagina que criaste uma estratégia para conquistar novos clientes, qual é que foi o impacto que teve? Porque tudo o que nós criamos deve ser medido, senão não sabemos se funciona, não é? Agora vou fazer isto que isto vai ser muito bom. Correu bem? Correu muito bem. Então, mas como é que mediu? Como é que medi? Como assim? Não sabe se correu bem. Se não mede, não sabe como é que correu bem. Portanto, tudo o que estes sistemas nos vêm dar é a possibilidade de nós conseguirmos ver tudo de forma muito mais real e factual. Portanto, este software, pelo aquilo que eu ouço dizer no mercado, dá toda a informação, os KPIs necessários. Os KPIs é aquilo que um colaborador tem que fazer. Quantas visitas fez, quanto é que faturou, qual é que foi o ticket médio, o número de serviços que fez por ticket. Isto parece muita informação, mas isto na prática é o essencial que um gestor de salão devia saber. Portanto, e depois também tem à disposição CRM, ou seja, que nos permite contactar com os clientes, enviar mensagens personalizadas. Portanto, tem esta vertente também de proximidade e digitalização que é fundamental. Dá-nos também uma coisa muito boa que pouca gente trabalha, que é, eu tenho 600 clientes na minha base
eu conseguiria ver nos últimos 6 meses quem não me visita, por exemplo, dos meus 600 clientes, quem é que não me visitou nos últimos 6 meses, e eu proativamente, se calhar, andei a gastar dinheiro a conquistar clientes, porque conquistar clientes custa muito mais do que fidelizar os que nós temos. E às vezes eu tenho, dentro da minha base, 600 clientes, dos quais 60 ou 80 ou 100 não me visitam nos últimos 6 meses, e eu nunca fiz nada para eles me voltarem a visitar. Mandar uma mensagem personalizada, ligar a tentar saber o que é que se passa. E às vezes estou com dificuldades de agenda, e é melhor ir depois para o Instagram, aqui para aquela choradeira que faz parte do processo e que todos fazemos o mesmo, mas consigo pegar dentro de um software, ver os que não me visitam e ter uma mensagem personalizada a dizer: tenho saudades suas, o que é que se passa? E se vier até dia 30 de junho, tem aqui um desconto de 15% neste serviço ou naquele serviço. Reativar a minha base. Portanto, o software... Achas que isso era importante fazer a um cliente que já não visita há algum tempo? Super. É o que eu te estava a partilhar, que é, tipicamente, qualquer negócio precisa de novos clientes. A L'Oréal precisa de novos clientes. O ADN de uma empresa e a sua valorização é a base de dados de clientes que tem. Eu estar permanentemente a ter novos clientes, eu estou a aumentar a minha base, o meu sangue, a minha vivência, portanto, a pirâmide, digamos assim. Portanto, e o foco às vezes passa por conquistar, e nós já nem temos capacidade de atender mais pessoas, mas queremos continuar a conquistar. E depois proporcionamos um mau serviço. E isso custa-nos muito mais dinheiro, porque investimos tempo, temos que investir no digital, posicionar-nos como tal, ou fazemos um anúncio no jornal para chegar a mais consumidoras. Isso é um custo elevado. E às vezes temos dentro da nossa base de dados 100, 150 clientes que não nos visitam há mais de 6 meses e nós não fazemos nada para reativá-los. Mas imagina, João, eu sinto que esta nova geração que está agora como cliente é uma geração que gosta de ter novas experiências. Hoje gostam de vir à Cláudia, amanhã gostam de ir ao Joaquim, depois amanhã gostam de ir à Maria. Ou seja, elas gostam de experimentar e passarem por experiências diferentes e novas, até para colocar no Instagram e não sei o quê. Achas que com esta nova geração de clientes isso não continua a ser viável para um salão? Mandar mensagem? Acho que sim, porque são clientes que já nos visitaram uma vez, são clientes que a nova geração, e como falaste muito bem, o grau de fidelização é pouco ou nenhum. Hoje estão no teu salão, amanhã estão no outro. Vivem de uma coisa que já não se chama personalização, chama-se hiperpersonalização. Procuram coisas hiper diferenciadas, e eu dou muito este exemplo. Nós vemos, antigamente, personalização de um serviço era algo que estava só ao alcance dos com mais dinheiro, não era algo transversal a toda a sociedade. Hoje em dia nós vamos inocentemente ao McDonald's e se olharmos para os nossos filhos a pedirem naquelas máquinas de comida de McDonald's, por exemplo, eles fazem uma hiper personalização do seu hambúrguer, independentemente no final nós pagamos 10 euros. Eles metem o queijo, tiram o ketchup, Sim. Querem isto, querem aquilo, e personalizam o pedido deles, ainda metem o cartão e vão à vida deles. A Zara é precisamente a mesma coisa. Minha filha com 11 anos vai à Zara e vai às caixas automáticas, faz o pagamento, pede para o ticket ir para a aplicação e nós nem nos apercebemos do que é que está a acontecer à nossa volta. Há peluches, e há um exemplo muito interessante que eu também partilho nas formações. Eu consigo criar um peluche e dar vida a um peluche e criar uma relação com uma criança até o resto da vida. Personalizo o peluche, dou-lhe vida, faço-lhe uma cédula de nascimento, dou-lhe 2 palmadas no rabinho para ele começar a respirar, marco consultas, meto-lhe a roupa. Portanto, todo este nível de hiperpersonalização que não só gerações que já frequentam o cabeleireiro, mas estas futuras gerações são alvo, quando começarem a visitar os salões de cabeleireiro, requerem muito mais dos salões. E os salões têm que ter uma capacidade que não tinham há 5, 10 anos atrás, porque só o passa-palavra já não chega. É preciso atuar em todas estas frentes e ir ao encontro desta consumidora que é cada vez mais exigente. E que procura este nível de hiperpersonalização e diferenciação. Antigamente, os clientes pouco ou nada sabiam de cabelo e o que nós dizíamos era lei, não é? Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia elas já vêm com toda a história contada e já sabem o que é que vão fazer, o que é que aquele produto faz, porque no TikTok já há informação disso tudo. Portanto, hoje em dia, cliente, quando chega ao salão, já sabe para o que vem e já sabe o que é que vai fazer. Sabe muito mais do que aquilo que nós pensamos e acreditamos e até nós que sabemos, ok? Por isso é que ainda há bocado estava a ler, e se me permites partilhar, não há marcas más hoje no mercado. Há marcas que são... Claro que eu defendo sempre as nossas, mas há marcas muito boas no mercado. E às vezes o que faz a diferença é a notariedade das marcas e o posicionamento das marcas. Claro que vender uma marca que tenha maior notariedade e que não requeira tanto conhecimento da minha parte para apresentar a marca, até porque a consumidora já sabe, a minha taxa de esforço para propor uma marca com notariedade é muito menor. Concordo.
versus uma marca que não tem tanta notoriedade. Porque às vezes estamos ali por diferenças de 5, 6 ou 7 euros e a cliente não conhece a marca, eu profissional não tenho a capacidade de argumentar o suficiente, ela não sente confiança, não é? E acaba por não comprar aquela marca por uma questão de notoriedade e de conhecimento. E respondendo à tua questão, factualmente, hoje em dia as consumidoras sabem muitas vezes mais que eu e até mesmo que grande parte dos salões de cabeleireiro, ou porque não estão formados, ou porque não querem estar formados, porque as marcas hoje em dia têm uma panóplia infinita de formações e só não se formam se não quiserem, e sabem mais que nós, e conseguem saber produtos que são lançados no Brasil e perguntam quando é que saem em Portugal, e nós temos que explicar, não, isso é um lançamento exclusivo dessa zona da América Latina, que seja, que não vai chegar à Europa. Portanto, esta globalização está para ficar e vai continuar. E mais a mais agora com a inteligência artificial vai ser galopante. Vai mudar. L'Oréal Business Academy. Todo cabeleireiro que tem salão deve ter esta formação. É um bocado difícil que falarmos daquilo que são os nossos projetos. E eu estou tão envolvido nisto há 2 anos, esta parte, que vivo e respiro isto todos os dias. E tem sido galopante o ano passado para este ano. Clientes que o ano passado fizeram, este ano voltam a fazer, os conteúdos são diferentes, as ferramentas são diferentes. Eu sinceramente, eu não conheço no mercado nenhuma outra entidade que tenha uma proposta formativa tão interessante como nós temos em L'Oréal Business Academy. E eu vou-te dizer porquê. Para já... A pessoa que está. Não. A pessoa que está. Não, obrigado. Não só por isso, vai ser um bocadinho vaidoso. Não, o ponto não é esse, é nós termos conteúdo que vai ao encontro das finanças, equipa, experiência do cliente, digital, ainda falando de sustentabilidade. Tudo isto construído pela L'Oréal, Portugal e Espanha, e linkado à nossa indústria de cabeleireiro, por mais que existam muitas propostas no mercado que falam de equipa dentro do global, nós em LBA falamos e segmentamos pelo circuito do cabeleireiro. E estamos muito fundamentados, temos estudos do consumidor que nos ajudam a construir este tipo de conteúdos, que nos ajudam a posicionar e que fazem desta proposta uma mais-valia diferencial. O LBA é essencial hoje em dia para quem tem um salão, e falo por experiência, porque quando abri o salão eu pouco ou nada sabia, ainda pouco ou nada sei, porque quem faz gestão do salão, como sabes, é o Alex. Eu percebo zero de números, não tenho paciência nenhuma para a parte da gestão. E ele às vezes vem-me falar de assuntos de gestão de salão. Pá, que assunto tão chato. E eu estou cansada, não é? Já não quero ouvir sobre isto. Às vezes não tenho paciência para ouvir, mas que o que ele diz é verdade e são números e o artista, apesar de eu acho que não sou aquela cabeleireira artista, faço isto e aconteço aos cabelos, não. Eu considero-me empreendedora, um pouco com uma veia artista, mas mais empreendedora. Mas o Alex fala, recentemente também tirou um curso de gestão de empresas, então a partir daí, ele está cada vez, né? Mais exigente. É isso, mais em cima. Exigente. Exato. Faz parte. Mais exigente. E às vezes nós cabeleireiros não temos noção de quanto isso é importante para o nosso crescimento. Não é, às vezes, neste momento, seres só bom cabeleireiro, fazeres só boa balayagem, não faz com que o teu salão tenha um bom crescimento. E às vezes agora eu consigo te entender que ter uma boa gestão e gerir, saberes o que é que se passa no teu salão a nível de números é essencial, é importante. E o LBA, para quem não tem a sorte de ter alguém gestor no salão, estares a par disto é mesmo importante, porque hoje em dia ou sabes, porque a gestão faz parte do teu dia-a-dia. E eu acho e tenho a certeza que o LBA todo cabeleireiro devia de ter, até para conhecer o João Antunes, que ele é super fofo. É muito querido, estou a brincar. Obrigado. Mas acho que era uma formação que todos os cabeleireiros, porque quando se abre um salão de cabeleireiro, eu falo por mim, eu pouco ou nada sabia, e acaba por, no fundo, isso ser crucial para o crescimento. Eu vou-te dizer uma coisa, e não é presunçoso se esta palavra existe assim desta forma, deveria ser uma das resoluções de ano novo de cada um dos cabeleireiros era de fazer LBA. Porque dentro daquilo que são os nossos sonhos e os nossos desejos para um ano novo, isto deveria ser porque é mandatório e não há margem para deixar o tempo passar e prolongar. Não vai ser este ano, vai ser no próximo ano, não há tempo. Depois, dar-te aqui dados estatísticos e factuais. Clientes que
se fizeram o ano passado L'Oréal Business Academy em Portugal, estão a crescer. Eu vejo alguns. A crescer a nível de compras que fazem 26%. Ok. E não é porque L'Oréal Business Academy veio mudar a vida deles. É que são clientes que estão muito mais predispostos a aprender, seja na parte de negócio, seja na parte de inspiração. Clientes que se formam mais e que põem em prática pequenos conhecimentos que vão adquirindo, estão muito mais disponíveis para enfrentar as dificuldades do seu dia-a-dia. E esta é a única realidade. Portanto, não há outra forma de crescer, não há outra forma de ter um negócio sustentável. Depois há formas de eu tenho alguém na minha família que me apoia e que me vai ajudar. No teu caso tens o Alex e ainda bem que o tens, mas há muita gente que não tem e olha para isto como um elefante e pensa, e agora um elefante aqui dentro da sala, como é que eu vou tirar pela porta da entrada? Ele não me vai caber. E o que tem que acontecer muitas vezes é nós temos que partir o elefante aos bocadinhos, arrumá-lo no sítio certo para retirá-lo depois de casa. Comer o elefante aos bocadinhos, digamos assim, é muito mais fácil e consistente. Os cabeleireiros precisam de olhar para os salões como uma empresa e não como um sítio onde fazem cabelos. Não é? Dizendo o que tu estás a dizer, mas por outras palavras, os cabeleireiros têm que se tornar empresários e deixar de ser só cabeleireiros. Exatamente, concordo. Mas diz-me uma coisa, e só para reforçar aqui, se eu não for cliente L'Oréal, eu posso me inscrever no LBA? Pronto, se não sendo cliente da L'Oréal... Portanto, eu trabalho com outras marcas, tenho outras marcas no meu salão, mas depois de ver este podcast eu quero ter Ok. esta formação contigo. Sim. Então, dentro do L'Oréal Business Academy nós temos as formações gratuitas, que são os webinars e os Business Day, que no primeiro quadrimestre deste ano tivemos mais de 12 sessões e formámos mais de 400 clientes, e é um formato que nos estão a pedir agora para o segundo semestre. Nessas formações, alinhado com a equipa comercial, que é determinante para o processo, e com a equipa de educação, nós podemos inscrever os clientes. Formações que sejam pagas dentro dos masters, que são certificados por entidades externas e que vão muito mais a fundo nas questões, com todas as ferramentas necessárias para meter um negócio sob rodas. Aí sim, como são formações que são pagas, apesar de ser muito baixo valor, eu preciso depois de as faturar aos clientes, e os clientes têm que estar abertos como clientes da L'Oréal. Portanto, porta de entrada, se quiserem fazer o web, eu gosto muito de fazer esta porta de entrada da seguinte forma, que é, antes de estarem a comparar à L'Oréal, logo, se querem conhecer um bocadinho mais toda a parte formativa, acho que devem ir por aqui, aproveitar estes momentos gratuitos que nós temos, conhecer a L'Oréal, conhecer as nossas métricas de aprendizagem, depois sim conhecer as nossas marcas, é possível. Fazer os Masters avançados da LBA, obrigatoriamente têm que ser clientes da L'Oréal. Portanto, aqui já fica Bem claro. bem claro. Uma dica prática que pode fazer já a diferença amanhã para cabeleireiros que estão com a gestão ainda por trabalhar. O que eu fazia é identificar massa salarial, gastos variáveis e gastos fixos, mandatório, reforçando massa salarial não mais que 50% daquilo que eu faturo, gastos fixos não mais que 18% daquilo que eu faturo e gastos variáveis não mais que 22%. Olharia para estes dados do meu negócio, perceber como é que eu estou, para onde é que eu vou, e olhava para os indicadores chave, que é quanto é que eu estou a faturar por mês sem IVA e quantas pessoas estou a atender, e perceber qual é que é o meu ticket médio. O ticket médio no mercado global, e quando falamos de um ticket médio, é feito por não sei quantos salões a nível nacional, que uns faturam 70, outros faturam 25, o ticket médio em Portugal ronda, em cabeleireiros, 35 euros. Se eu olhar para os meus indicadores e estiver muito abaixo disto, é um problema. Se estiver acima disto, é uma ótima notícia, mas eu preciso de saber o que é que está lá atrás a nível de custos para saber se é bom ou mau para aquilo que é a estrutura de custos que eu tenho. Portanto, primeiro que tudo, olhar para estes indicadores e a partir daí começar a construir. Não se esqueçam de uma coisa dentro da parte de finanças, que a equipa, o peso da equipa, que é o motor do vosso crescimento, do vosso negócio, é também parte integrante da estrutura de custos. Portanto, estes indicadores têm que ser analisados. Depois, a segunda coisa que eu faria, estou aflito, não sei calcular para isto, não sei calcular isto. Falar com o João Antunes, falar com as nossas equipas comerciais, falar com as nossas equipas de educação e fazer a respectiva inscrição no programa L'Oréal Business Academy, onde nós dentro de casa, seja online, seja offline, vamos conseguir ajudar com toda a certeza a ter este processo muito mais claro e a dar as ferramentas necessárias. Para uma boa gestão, achas que era importante os cabeleireiros começarem a dividir o salão por departamentos? Ter o departamento da recepção, da administração? Achas que isso é importante para um salão de cabeleireiro ou acho que é desnecessário, principalmente para um início? Desde pequenino, ou seja, imagina,
Se eu tenho, a nível de recepção, se eu tenho que ter uma pessoa alocada, eu tenho uma pessoa alocada 100% a fazer aquele tempo e com um protocolo bem definido. Se eu puder ter uma pessoa para fazer a gestão do marketing, que às vezes pode ser um familiar, eu devo ter essa pessoa alocada, mesmo que o meu negócio seja pequeno, eu ter uma estrutura minimamente profissional, minimamente planear os conteúdos, ajuda-me e facilita imenso a consistência no digital. Portanto, respondendo à sua questão, sim, devo ter. Ok. Eu estou a falar isto e acabo por dar o meu como exemplo. Eu sempre gostei muito de dividir o meu salão por departamentos. Tenho a recepcionista, a criadora de conteúdo, a administração e depois o Alex, que é o gestor. E muitos salões ficam muito em pânico quando percebem que acham que às vezes é desnecessário, porque criadora de conteúdos eu prefiro contratar uma agência que me faça a criação de conteúdo. Gestor, e faço eu a gestão, eu própria. A administração, ou seja, acabam por não valorizar estes departamentos. E eu acho que é importante e acabo por perceber que me tira muito trabalho em cima de mim, não é? E acabo por ter tempo para fazer outras coisas. Mas queria que fosses tu a dizer isso. Fazer outras coisas como faturar mais. Certo? Exatamente. É esse o grande foco. É libertar o profissional também, tendo em conta aquilo que já é a sua responsabilidade acrescida, delegar em prol do crescimento do negócio. Só isso, nada mais. Agora, que é um processo que tem que ter um caminho, sim, é um processo, mas que deve funcionar por departamentos, concordo a 100%. Que conselho darias ao cabeleireiro que está a sentir-se perdido ou desmotivado na gestão de salão? Que existem marcas como a L'Oréal ao dia de hoje que investem, que querem fazer a elevação do setor. E eu estou focadíssimo nisso e que estamos à distância de um simples clique, seja nas redes sociais, seja através das equipas, para ajudar a fazer a diferença. Portanto, a mim choca-me e chateia-me profundamente é existir todos estes conteúdos e os profissionais continuarem de braços cruzados. Portanto, se estão aflitos, nós estamos aqui para ajudar e para dar todas as ferramentas que necessitarem. E para terminar, a última pergunta. Partilha connosco qual foi a maior lição que aprendeste durante o teu percurso no LBA. A maior lição é que não há impossíveis e que somos cada vez mais um setor unido. O que me tem trazido a nível de conhecimento global das pessoas, do networking que nós criamos e da partilha que criamos, tem-me enchido o coração e motivado todos os dias para tentar fazer mais e mais e melhor pelo aquilo que é o nosso setor. E enquanto tiver forças e datas disponíveis, não vou parar. Percebeste há 2 anos para cá que isto era um projeto que já devia ter começado há algum tempo? Bom, na L'Oréal nós já tivemos algumas vezes alguns projetos linkados a esta parte. Creio que nunca fomos tão profundo como estamos a ir e a profundidade também se deve pela adesão dos salões de cabeleireiro. Para teres uma noção, só no primeiro quadrimestre nós chegamos quase a 1000 profissionais, é muita gente. E as coisas só têm sucesso efetivamente quando conseguimos dar a respectiva atração e que as pessoas frequentam. Portanto, a resposta é sim. João, foi um gosto ter-te comigo hoje no Pontas Soltas. Obrigada por este bocadinho, por esta partilha que nos deste, que é essencial é urgente, é essencial, é obrigatório para os salões de cabeleireiro. E tenho a certeza que deste dicas importantes para quem tem um salão de cabeleireiro. E para quem está perdido nesta parte da gestão, encontrou aqui uma forma e uma luz ao fundo do túnel, onde de certeza que o LBA poderá ser aqui uma ajuda e uma alavanca para o seu negócio. Portanto, obrigada por estares aqui, obrigada por vir de Lisboa ter comigo, obrigada mesmo por este bocadinho. Cláudia, obrigado eu, em nome da L'Oréal, pela oportunidade. É sempre um gosto estar perto de ti e da tua equipa. E bom, há muito ainda mais para aprofundar sobre estas temáticas e estes temas e o que precisarem, uma vez mais. És incrível. Estou à distância de um clique, está bem? Obrigado, Cláudia. Obrigada. E assim terminamos o 4º episódio de Pontas Soltas. Hoje um episódio muito importante para um salão de cabeleireiro e espero que saiam deste episódio mais ricos porque era esse o nosso objetivo. Obrigada.